A gente fala agora sobre o caso das lojas Americanas. O Grupo Americanas segue tentando se recuperar judicialmente e após solicitação do Bradesco, a Justiça pediu busca e apreensão de e-mails da varejista. Para falar sobre tudo isso, temos um convidado agora aqui no Fast News, o Kleber Bissolati, que é especialista em recuperação judicial e falências. Kleber, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Adriano. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Kleber, em primeiro lugar, explica pra gente como é que vai se dar esse processo. A Americanas fez o pedido, a Justiça já aceitou a recuperação judicial. Quais são os próximos passos agora? Como é que vai ser esse processo? Olha, Adriano, o pedido de recuperação judicial, ele segue um rito muito tranquilo. Ou seja, ele, daqui para diante, o administrador judicial, que é o fiscal do juízo, ele passa a avaliar a contabilidade e a lista de credores apresentada pelas Americanas, pelo grupo que pediu a recuperação judicial. Partindo daí, os credores podem se manifestar e dizer se eles concordam com os valores que as lojas Americanas disseram que ela deve a eles, arguindo alterações, dizendo que os valores estão abaixo do que eles reconhecem em sua contabilidade e daí por diante. Posteriormente a isso, o administrador judicial fará a sua lista, a lista própria, né, quanto aos devedores e publicará nos autos do processo da recuperação. Adriano Cerqueira, sua pergunta, Adriano. Boa tarde, Kleber, tudo bem, né? A minha indagação é o seguinte: eu acho que esse deve ser um dos maiores casos, talvez o maior, né, envolvendo esse porte, né, financeiro, né, ainda mais do grupo da Americanas. E a gente sabe que entre os devedores tem grandes bancos, né? Essa ação, ela ainda não tem implicação criminal, né? Ela é só uma questão de reparadora. Mas como que fica uma possibilidade de haver algum tipo de malversação dos fundos, enfim, qual que seria o caminho de uma investigação, se é que está sendo feita, ou se não tivesse, quando que ela poderá começar? É mais minha dúvida essa. Adriano, excelente pergunta, Adriano. Veja, como eu havia dito, durante o processo de recuperação judicial, o juiz, quando defere o pedido de recuperação, ele nomeia um administrador judicial que seria o fiscal do processo de recuperação, das atividades da devedora, que nós chamamos de recuperanda, para trazer bastante transparência e credibilidade ao processo. O processo de recuperação, ele busca o soerguimento da companhia em relação à crise, pode ser momentânea, crise econômica ou financeira que ela está submetida. Nesse sentido, o que se busca, em primeiro lugar, é que a companhia ela tenha o seu soerguimento, a manutenção da fonte produtora e dos empregos dos trabalhadores, dos direitos dos credores, que isso seria a chamada função social. Pois bem, o que é importante sabermos e termos em mente é que a sorte da empresa não segue a sorte do empresário ou dos diretores e controladores. O que quer dizer isso? Os diretores e controladores, sim, nesse caso, que é muito relevante, ele tem uma relevância mercadológica, macroeconômica, eles devem ser investigados, até porque eles mesmos disseram, entre aspas, que havia uma possível fraude, à medida que há um problema na contabilidade e que resultou num rombo de 20 bilhões, eu estou dizendo bilhões de reais. Veja, a partir de então, se houve erro, e esse erro vem se desenrolando há mais de 10 anos, como eles mesmos disseram, é óbvio que haverá uma fiscalização e uma investigação. Essa investigação, ela se dá em dois sentidos. No primeiro sentido, o próprio administrador judicial fará essa investigação, na medida que ele avalia a contabilidade, que é onde se diz que há o problema. E também, veja, existe um grande banco de envergadura nacional, talvez um dos maiores, que propôs uma ação aqui no estado de São Paulo, visando exatamente isso, a produção antecipada de provas. E pediu também
que fossem nomeados pela juíza 2 peritos, um perito na área contábil e outro na investigação judicial de eventuais crimes. Então, isso já está acontecendo. Agora, Kleber, uma pergunta que todo mundo se faz é o que vai acontecer daqui para frente, né? Aí as pessoas que frequentam, os consumidores da Americana se perguntam, né? Como é que vai ser daqui para frente? É difícil fazer esse tipo de projeção de especulação, né? Mas dá para imaginar o que é que vai acontecer especificamente, perguntando bem diretamente sobre as lojas. Se acredita em possibilidade de venda das Americanas, mudança de nome, vão fechar as unidades da Americanas? O que é que vai acontecer, Kleber? Nossa, Vitor, mas você fez várias perguntas, eu acho que eu tenho que voltar lá do início. Muito bem. A empresa está em recuperação, isso é muito importante. Ela assumiu a condição de devedora e quer buscar realmente se recuperar e voltar ao status quo anterior. Muito bem. O consumidor, ele pode sim, e não diria não deve, mas ele pode manter a sua relação de consumo com as Americanas, seja na parte física, ou seja, indo às lojas, que estão praticamente no Brasil todo, ou pela internet, no mercado digital. Muito bem. Então, não há problema, porque eu não estou falando numa falência, e sim numa recuperação judicial, que é completamente diferente. No cenário, se ela seria vendida ou não, isso é um exercício de futurologia. Por quê? Existem casos de tamanho menor, mas que eu já acompanhei, já atuei, em que os próprios acionistas, controladores ou os credores optaram por assumir o controle injetando capital, para que ela voltasse à atividade de forma normal. A venda dessa companhia, ela pode se dar de forma partida, através da chamada UPI, que é a Unidade Produtiva Isolada, onde não há nenhum tipo de sucessão, seja tributária, trabalhista, civil, qualquer que seja. Então, é possível também, é uma das formas de recuperação e soerguimento previstas na própria Lei de Recuperação Judicial, mais precisamente no artigo 50. Você, Adriano? Pois é, eu fico imaginando uma eventual tentativa de recuperação, provavelmente ela vai precisar de um aporte de capital. Acho difícil, através do mercado acionário, né, tendo visto os problemas, né, de credibilidade que certamente estão afetando. Aí, pensa-se em bancos, só que muitos bancos grandes também são credores. Ou seja, a gente sempre pergunta se é possível que haja um aporte de capital de banco público, né, no sentido de recuperação, em que medida isso poderia ser feito legalmente. Não sei se é uma pergunta muito complicada, mas é mais para esclarecer mesmo. Não é complicada, não. Eu vou tentar ser bem objetivo. Veja, em alguns casos, a companhia só consegue pagar os credores se ela realmente puder se movimentar e não ficar estagnada. Para isso, ela precisa de capital de giro, como você bem disse, Adriano. Nesse sentido, muitas vezes os bancos, ou fundos, ou até BNDES, aí é uma questão separada, né, porque é governo mercadológico, eles têm que aportar novos capitais, aí buscando garantias dos controladores, que nós sabemos bem quem são e que têm grande patrimônio, garantias com eles, e dessa forma, com a recuperação judicial encaminhada, o plano de recuperação, a forma de pagamento previsto, eles conseguem receber sim, porque se houver a falência, talvez a empresa não tenha bens suficientes para que todos os credores recebam. Então, sim, existem situações em que os grandes credores aportam novamente valores, fazem novos empréstimos para que a companhia tenha atividade suficiente para que eles recebam. Perfeito? Muito bem, Kleber. Obrigado, viu, pela sua participação, pela presença com a gente aqui no Fast News. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, agradeço a você, Vitor, Adriano, e também a toda a audiência do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado mais uma vez, estou à disposição para eventuais novos esclarecimentos. Ok, obrigado, Kleber.